Simbora, meu povo! Vocês estão prontos para mais uma história? Vocês não sabem com quem eu estou aqui hoje. Volta. Posso só essa entrada que não pode errar, senão o povo já vai. Bora lá, pessoal! Simbora, meu povo! Vocês estão prontos para mais uma história? Não, são duas histórias hoje. Histórias de pessoas que estão envolvidas com a fissura lábio-palatina. Elas não nasceram com fissura, mas se dedicam, né, uma vida inteira aí, quase que inteira, à nossa causa. Vamos conhecer hoje a doutora Rita, fonoaudióloga, e a doutora Denise, psicóloga. Tô nervosa, reconheço, já errei agora, mas eu já vou ficar daqui a pouco tranquila e eu vou me direcionar para elas agora, porque elas também estão um pouquinho nervosas. E eu já vou logo de cara, perguntando. É o primeiro podcast? Sim ou não? Sim! Estamos super preocupadas com o que a gente vai desempenhar aqui. Eu adoro quando a pessoa fala assim, é o primeiro podcast. Eu me sinto muito especial. Primeiramente, antes de começarmos a aprofundar nesse universo da fissura, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei que não é fácil estar aqui. Não é todo mundo que está habituado nessa coisa de câmeras, áudio, mas eu sei que é por uma causa maior. Sejam muito bem-vindas, se sintam à vontade, porque aqui é um bate-papo, ok? Uhum. Então, eu vou estrear na vida de vocês nunca mais vão esquecer de mim na vida. Não, olha, meu primeiro podcast foi com a Rita Baiana, não é isso? E eu queria falar o seguinte, tem alguém na família de vocês que nasceram com fissura lábio-palatina? Bom, primeiro, Rita, deixa a gente agradecer a você, né, pelo convite. Muito obrigada. A gente está super emocionada. Nós estávamos super ansiosas para te receber aqui em Curitiba. É muito especial para a gente você, desde quando eu comecei a te escutar, a gente, né, ama te escutar, é super importante para a gente, como você falou, essa questão de se sentir ansiosa, né, é parte mesmo do ser humano, quando a gente começa a fazer uma coisa nova. Então, né, nosso primeiro agradecimento. Respondendo a sua pergunta, né, eu não tenho ninguém na minha família que tenha nascido com fissura, tá? Mas, né, tive uma amiga na infância que tinha fissura e que até então nem tinha me tocado que ela tinha fissura ou que era um tratamento. Só fui me dar conta disso lá quando comecei a trabalhar em 1996 com a questão da fissura. Então, Uau. respondo aí sua pergunta. Uau! Doutora Rita, já vou logo chamar de Rita, né? Minha xará logo. Vamos pro xará. Eu também, Henrique, quero agradecer. Nossa, muito obrigada. Eu tô super emocionada. Eu não vou chorar agora. Porque com certeza eu vou chorar. E em nome da FISUR, né, que é uma associação que a gente tem aqui em Curitiba, a gente também está muito feliz de estar podendo participar deste momento com você. A gente ficou encantado com a ideia quando você nos convidou, então super obrigada. E respondendo a sua pergunta, não tenho ninguém. Eu lembro de um amigo do meu irmão, eu era bem criança, né, um irmão mais velho, e ele tinha nasalidade na voz, né? Então eu lembro disso, mas não. É a única coisa que eu lembro de história, assim, de uma situação perto disso. Por que eu pergunto isso, né? Então eu gosto muito de contextualizar. Quando eu comecei essa trajetória aqui, de conversar, ouvir pessoas com fissura, e agora eu estou abrindo mais para os profissionais, porque eu admiro, não tem como a gente falar de fissura e não falar de vocês. Eu vejo que a maioria não tem relação nenhuma com a fissura, não tem membro familiar, ninguém da família, mas eles, por alguma coisa, e que eu acho que essa coisa é chamada Deus, coloca ali no caminho para que vocês enxerguem a gente, né, que muitas vezes a gente se sente um pouco invisível na sociedade. E vocês param, né, o planejamento, e se direcionam para essa questão. Você falou sobre a FISUR, então eu gostaria aqui, que não é de Curitiba, a gente está num podcast, né, a gente está espalhando nossa voz. Vocês estão preparadas para chegar aonde a gente nunca imaginou? Pois é. Eu não tô, Rita, mas com você a gente vai. Vamos embora. Então, conta um pouquinho como nasceu a FISUR. Quanto tempo tem a FISUR e como esse projeto ele nasceu, de que forma?
Então, a fissura nasceu há em torno de 40 anos, Uau. né? Dificuldade de pais em poder conduzir o tratamento dos filhos. Porque no momento que a fissura ela foi criada, não existia o CAIF, que é um serviço grande que tem em Curitiba, que realizam cirurgias. E aí esses pais tinham que se movimentar até o Bauru, mas aí tinha todo, né, o custo, a ajuda e a periodicidade disso também, tantas vezes tinham que ir, e daí eles se uniram e daí criaram a associação. No decorrer da história, a associação ela se aproximou bastante do CAIF, eles ficavam no mesmo espaço, né? E daí eu fiquei no CAIF em torno de 30 anos, o CAIF super faz parte da minha história, né? Acho que é ali que eu me constituí. Eu já venho de uma história antes do CAIF, com a fissura, por uma questão acadêmica, vamos dizer. E daí, desde 2018, o espaço, vamos dizer assim, não é o mesmo, mas a gente tem as mesmas propostas. Então, hoje, a fissura ela conta com serviço social, psicologia e fonoaudiologia. E eu acho que o grande diferencial que a gente consegue propor, agora eu vou falar especificamente, né, porque tem o CAIF em Curitiba, é o quanto a gente consegue a gente pode estar próximo dessas famílias, né? Isso sempre foi um sonho meu e da Denise, né? Porque existe uma parte clínica, óbvio, não tem como negar. Mas mais que isso, a partir dessa parte clínica, vamos dizer, reabilitada, tem que ter um empoderamento, né? Então, assim, não adianta muito estar reabilitado clinicamente se essa pessoa não circula pela vida, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, nesse sentido, então a gente consegue, até pela demanda que a gente tem, e a gente quer somar. Acho que o único intuito é estarmos na mesma cidade, vamos dizer, é somarmos, né? Então, a Fissur segue com o seu propósito, não é numa associação a nível de assistencialismo, não, porque a gente nem quer ver isso. Claro. É a nível de empoderamento, né? Vocês são capazes, vocês Sim, podem chegar lá. Sim, né? Isso. Né? O que a gente vai proporcionar, além da questão clínica, para essa pessoa, vamos dizer, né, Denise, fazer o que ela quiser da vida dela. Então, acho que esse é o maior papel da Fissur. E, além disso, um grande papel da Fissur é ajudar os profissionais, né? Porque a gente ainda vê muita resistência por parte dos profissionais da saúde todas as vezes que eu atendo mães, né? E assim, isso vai fazer 30 anos que eu trabalho com fissura, todas as vezes. E a semana passada, não, esse discurso não muda, é isso que é muito interessante. Todas as vezes as mães dizem, parece que eles têm medo, né? E ficam inseguros. Não vê a fissura quando é do céu da boca, é normal. Tá. Né? A gente tá falando de Curitiba. Parece que a gente tá no sul do Brasil. É super normal não ver a fissura do céu da boca, do palato. Sim. Nos últimos 15 dias, 2 bebês. Uau. É culpa do profissional? Não existe ninguém culpado. Existe porque a gente sabe que isso acontece, né? Talvez não seja rotina, mas uma resistência, uma insegurança, né? Vamos chamar assim, não sei, vamos dizer, não sei nem se é clínica, existe, sabe? Então a gente também quer estar ao lado desses profissionais no sentido de, talvez, com a nossa experiência, poder trocar com esses profissionais, né? Então a Fissur também tem três, na verdade, né? Que é atender clinicamente, acolher essas famílias, poder movimentar essas famílias nessa rede, né? Inserir essas pessoas, que elas possam trocar entre elas, porque eu acho que um grupo muito forte é essa, vou chamar essa comunidade dos profissionais, das famílias e dos pacientes mesmo, das pessoas que têm fissura. Então a gente quer apoiar em todos os sentidos, então a nível técnico, ajudar esses profissionais, né? Partilhar com esses profissionais, a nível de acolhimento e a nível clínico, vamos dizer assim. Entendi. Perfeito. E por isso que nós até falávamos assim, até em off, né, Rita, dessa importância mesmo, né, de ter espaços onde se fala de fissura, né, podcast, né, associações, né, clínicas, porque quanto mais informação se tiver sobre fissura, menos a gente entende que uma mãe de repente passe por um processo como esse, de né, receber uma criança com fissura, e muitas vezes essa criança na hora do parto ser tirada da mãe, né, porque essa mãe não, né, os profissionais não estão habilitados, né, não é a mãe que não está habilitada ou a criança, são os profissionais, né, que são
deficientes nesse aspecto de lidar com essa questão, né? Isso. Então é isso que a gente quer, falar cada vez mais, né, sobre a fissura. E eu penso, e Rita também acho que compartilha um pouco disso, assim, talvez assim, pela própria reabilitação, né, porque são pacientes que são reabilitados, parece assim que então não precisa ser dito, não ser falado sobre isso, né? Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente tiver espaços como esse seu, Rita, melhor para todo mundo, né? Sim. Para nós, enquanto profissionais, para os pais, para os pacientes. Então, que bom ter esse espaço. Que bom, gente. Olha só, vocês falando aí, para mim é uma surpresa. Quando eu nasci, não existia ainda exame de imagem. Minha mãe tomou aquele choque, a equipe, aliás, tomou o choque e transmitiu isso para ela. Né, e me retirou rapidamente da sala. Minha mãe quase que teve uma consequência grave, né, ali naquele momento do parto, que, como a doutora Rita falou, se pudesse ali naquele momento, se aquela equipe já estivesse preparada, essa imagem, essa cena, ela não se replicaria até hoje. E aí eu tomei um choque agora. Até hoje isso acontece. É bem comum. Né? Mas, só reforçando, né, Rita, não é fazendo uma crítica aos profissionais, até porque eu também sou uma profissional e não, né, a gente não domina tudo mesmo. Mas talvez que a gente possa falar mais disso. Né? Para que eles possam ouvir e dizer, não, existe. E, por exemplo, eu sou professora universitária, Sim. Então acho que é um grande papel meu, né? Porque daí, de repente, quando eu falo para o meu aluno assim, e se você receber um caso de fissura, professora, mando para você, eu falo, não. Opa. Não é para mim que você tem que acolher, você tem que pensar clinicamente, fazer um raciocínio clínico, acolher essa família, né? Então, não, qualquer um, sendo um profissional da área da saúde e não estando, vamos dizer, tem na sua rotina isso, mas que busque sobre isso, né? Para poder lidar. Porque é isso que você falou, o impacto nesse primeiro momento, ele repercute muito na lida dessa família, né? Para essa situação. Eu e Rita recebemos nessa semana uma mãe de paciente com um bebezinho de 1 mês, assim, ela e o pai, assim, nos dizendo assim que ela foi, né, que ela não recebeu esse diagnóstico de fissura palatina no hospital, o bebê ficou tentando ser alimentado, a mãe muito angustiada com tudo isso, né? E ela foi até um otorrino, e o otorrino fez o diagnóstico, e que foi ótimo, né? Ele poder ter diagnosticado, contudo, né? Ele muito enfurecido com ela, dizendo: você não fez sua morfológica, você não fez o seu acompanhamento gestacional. E ela me dizia assim: Denise, eu fiz, né? Daí eu falava para ela, mas mesmo assim, mesmo você fazendo todo o teu acompanhamento, isso não sairia na morfológica. E ela, né, chorou muito na minha frente, dizendo: puxa vida, você está me dizendo então que eu não tenho culpa, né, de não ter sabido antes, de não ter me preparado. Eu falei assim, não tinha como, né? Meu Deus. Então, isso que Rita pontua e muito bem, assim, de que a gente não tem que saber tudo, né? Contudo, assim, a gente tem que ter esse olhar para uma mãe e para um pai que estão ali na frente sofrendo, né? De que, puxa, então, né, tem outros caminhos, tem outras formas, né, de que ninguém tem que ser culpado, né, nem um profissional, nem uma mãe, né, mas sim acolhido, né, dando caminhos, né, isso é, assim, eu acho que é a mágica mesmo, quando a gente recebe esses pais, né, deles poderem ver, assim, que essas crianças vão ser o que eles quiserem, né, o que eles puderem desejar. Então, assim, eu acho que instaurar, reorganizar essa questão, né, restabelecer os laços entre essa criança e esses pais é fundamental na nossa clínica ali, muito, da fissura. Então, que é isso, né, que esses pais possam desejar em cima desse bebê, e que esse bebê vai ser o que eles quiserem na vida. Né? Perfeito. A gente fala de fissura, é um tratamento extremamente longo. Eu fiz o meu tratamento, eu morava no interior da Bahia, eu percorria 32 horas de ônibus para chegar até Bauru, para fazer a parte de cirurgia, e a parte odontológica já consegui concluir mais próximo de casa, que era na capital, né? Mas ainda continuava me deslocando de ônibus, era muito sacrifício mesmo. E quando vocês falam que tem um centro, né? Tem ali um centro, eu digo, vocês, né? A FISU ali, tem ali um suporte para acompanhar essa família, direcionar, né? Porque o que a gente também vê? Muita gente abandonando o tratamento. Não chega até o final. Fez a queloplastia, fecha o lábio, fecha o palato, muitas vezes fica com sequelas na fala, mas
vai tentar se reintegrar na sociedade, e aí aquele desenrolar de vários problemas, preconceito, problemas psicológicos fortes, né? Então, assim, o papel de vocês é extremamente importante para o início, o durante a reabilitação e o pós-reabilitação. Já chegaram casos lá, já na FISUR, pelo tempo que vocês estão já operando nesse serviço, de pessoas já reabilitadas, de chegar lá e fazer só uma visitinha. Ô, doutora, tudo bem? E a sensação é tão gratificante, né? Vocês viram bebês ali, ou crianças, e chegam lá e hoje, sei lá, já estão inseridos no mercado de trabalho, já têm suas famílias. Conta um pouquinho essa sensação para vocês aí. Rita, eu penso assim, né? Mais do que ver, claro, assim, para nós é super importante ver o paciente com uma cirurgia super bem feita, uma voz maravilhosa, né? Mas eu acho assim, tanto para mim quanto para Rita, assim, ver assim que aquele paciente assim desejava, sei lá, trabalhar como, de repente, né, sendo um jornalista, vamos pensar. E ele nesse mercado, né? De que aquilo, de que a experiência da fissura não foi um limitador, né? Então, assim, isso nos gratifica imensamente, né? De um paciente nos chegar e dizer que tem uma família constituída e que se sente super amada pelo seu marido, super amada pelos seus filhos, né? De que não está numa relação porque, puxa, ele foi o único que me quis, né? Porque isso é muito comum. Muitas vezes eu escuto isso na minha clínica, né? De que, puxa vida, mas ele é o único que quis casar comigo, né? E onde que está o desejo dessa pessoa, desse ser humano, né? E você ama ele o suficiente para estar com ele? Ele te ama, mas Sim. você ama ele? Perfeito. Né? Então, assim, esse encontro, né, pra gente, assim, é muito gratificante nesse aspecto, né, de que seja uma pessoa com uma condição de circular pelo mundo sem esses entraves, né, que nós, seres humanos, temos mesmo, né? Todos, né, Denise? Todos temos. Não só os fissurados, eu pensei isso por muito tempo. E que muitas vezes, assim, às vezes em algumas situações eu escutei, Rita, eu queria pensar em fazer fono, mas não pela questão da fissura, eu quero pensar em fazer fono porque eu penso numa impostação da voz aqui nessa direção. Denise, eu queria continuar fazendo psicologia, né, psicoterapia, sim. Por questões outras, né? Então, assim, isso também é um avanço, porque, né, muito nós legal. temos as nossas questões para além disso, né, Rita? Perfeito. Então, assim, quando a gente se depara com um sujeito ali na nossa frente, pensando em situações, em questões para além, né, dessa questão da questão da fissura, também nos é muito grato isso. Sim. E de pensar na fissura, né, Rita? A nós, enquanto a fissura, né, essa condição de entender o paciente, né, com a sua história, né? A Rita lembra sempre a gente, assim, né, do slogan da fissura, né, que é a marca de uma história. O paciente não deixa de ser fissurado, a gente, né, isso é da história do paciente com fissura, né? O paciente vai... Gente, corta aqui pra mim, olha aqui, ó. Eu uso, viu? Eu ganhei, rapidinho, Denise, eu encontrei Denise, mas a equipe da FISUR, lá no Encontro dos Fissurados, eles me deram vários brindes. Isso aqui, até então, fez parte da história do podcast. Eu tenho todas as histórias que eu coleto antes de sentar com vocês aqui no podcast. Tá aqui. Porque essa frase, realmente, eu nunca pensei dessa forma e vocês trazem essa questão. Da marca da fissura é a minha história. Pra gente não ter vergonha, né? Das nossas cicatrizes. É isso, Rita. Né? O tratamento não elimina isso do paciente, né? Mas o paciente vai ter que integrar essa experiência na sua vida, né? E lidar com isso, né? Maravilha. Rita, quando a gente conversou lá, você me emocionou, né, com a sua história lá do iniciozinho. Você já tinha uma história antes da fissura, né? Você falou com a fissura, você já teve aquele contato. E quando você me falou que um bebê nascia, estava com dificuldades ali para se alimentar, nos primeiros dias de vida, você ia até aquela mãe. Vamos dizer assim, com a ajuda de Deus, claro, você ia levar uma esperança. Simples alimentação, o ato de receber um alimento ali nos primeiros dias. Isso me emocionou muito. E você me dizendo que separava tudo lá, ia
correr, né, para salvar aquela família, vamos dizer assim, salvar num bom sentido, dizer assim, olha, tem esperança, esse seu bebê consegue se alimentar. Fala assim pra gente uma história que te emocionou bastante, assim, desse caso, se você vier na sua cabeça agora, de você ser chamada, olha, vem aqui, que o bebê não tá zero dieta ali, se alimentando nada, e você foi lá e essa família transformou uma família. Nossa, Rita, não é, é porque não é São uma muitas. simples alimentação, né? Tem a expectativa, né? Vai amamentar, não vai amamentar? E assim, a gente pensa, né? Pelo menos as pesquisas dizem, né? Que a primeira preocupação da família, da mãe, é como eu vou alimentar meu filho. Né? Perfeito. Lógico que ela está preocupada quando vai operar, não tenha dúvida. Mas é muito forte isso, meu Deus, como é que vai alimentar? Até porque sabe que não vai nascer e não vai operar no mesmo momento. E daí, como é que alimenta? Né? Então, quando a gente chega para falar isso, e aí a gente às vezes atende gestante também para falar isso, porque também é a primeira pergunta: como é que eu vou alimentar meu filho? Né? Então, quando você fala disso, meu Deus, né? Traz um alívio assim para essa família de pensar que há possibilidades, né? Lógico que tem que ver a parte clínica, o tipo da fissura, para avaliar esse bebê, mas assim, é uma mudança no sentido, eu não sei, eu devia ter contabilizado quantos bebês eu já fui ver na maternidade, ou mesmo a gente entendeu depois. Mas não tem preço isso, né? Realmente não tem preço. Porque eu não sei te descrever o que a gente sente. Quando aquela mãe vê você ali, eu creio, né? Que você chega lá, você direciona a posição. Eu não sei, tá? Porque eu não sou dessa área específica, mas quando você chega lá e faz a técnica funcionar, como aquela sensação de, meu Deus, existe a possibilidade, né? A possibilidade. É mágico isso. É mágico. Porque a gente parte muito, Rita, né? Posso falar por mim e pela Denise, do quanto essas falas, esses discursos prontos impactam na constituição dessa pessoa, né? Então, o fato de já não se alimentar, daqui a pouco, meu Deus, não vai fazer mais nada na vida. E assim, não é também porque ele teve um filho com fissura, a gente fala isso, né, Denise? Que ela precisa parar a vida dela. Ela vai parar a vida dela como qualquer mãe que tem neném, né? Isso. Bom, aí já a também gente não tá, o neném muda a vida. Isso. Mas a mamãe não tem que ficar o dia inteiro com uma mamadeira na mão, sabe? É assim, como é que a gente vai organizar a vida dessa mãe, né? Porque, você já pensou? Porque tudo é por causa da fissura. Então, nossa, ele teve fissura, tem que passar o dia inteiro com uma mamadeira na mão. Veja, você teve um filho, né? Então, isso já mudou tua vida. Já. Aí, claro que a fissura tem alguns encaminhamentos, algumas orientações, alguns esclarecimentos, mas como é que isso vai entrar na vida dela, né? E quando tem outros filhos? E os outros filhos, como que ficam? Exato. Então, a Denise falou isso, como é que isso vai entrar na vida dela? Então, óbvio que tem essa parte, como é que a gente orienta, aperta a mamadeira, que tipo de mamadeira, quanto tempo leva, qual é o ganho de peso, e a gente fica, óbvio que isso faz parte. Tá. Só que é tão interessante, Rico, assim, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, quantas vezes eu fui orientar e a pediatra falava, olha, não está ganhando peso. É muito comum isso. Aí eu falava, mãe, mas eu te orientei, porque não tinha a ver com a fissura propriamente dita já. Né? Então, o trabalho da Denise também falar sobre isso, porque daí ela trazia o nenê, olha, mãe, ele mamou tantos ml em tanto tempo. Mas talvez alguém falou para ela, olha, mãe, se você colocar alguma coisa na boca, pode ser que vá morrer. Uau! Né? Então, Meu assim, Deus. tá vendo? Assim, esses discursos impactam demais. Ela vai ter que organizar isso. Porque daí, mas como assim não tá ganhando peso? Diz a pediatra. Eu já orientei, dei mamar junto com a mãe. Então, a questão não é a dificuldade dessa mãe, não é ela ser mãe. Sim. A dificuldade é do que ela escutou mesmo, né? Eu, por exemplo, eu já não ia colocar nada na boca do nenê. Imagina se eu escutasse. Se você colocar alguma coisa, vai morrer. Né? Jamais, uma mãe não quer isso pro seu filho. Expor seu filho é um perigo. Então, aí, sabe, a gente fica tão focado nessa parte clínica, e aí ou culpa a fissura, ou culpa a mãe, ou culpa a família, mas existe uma elaboração muito grande em torno disso, né? Então, porque a gente pensa, o que essa mãe escutou, o que essa mãe passou, é o que ela vai nos mostrar. Né? Durante a gestação, e buscou na internet, viu tantas coisas na internet. Nossa. Né? Que ao mesmo tempo que traz a informação, também traz muitas coisas que de repente
ou alguns mitos, vamos dizer, não sei se eu posso chamar disso, mas, nossa, acho que uma história que nossa, são várias. Eu acho que a sensação de poder estar com aquela família, né, e ajudar eles a organizarem. A minha parte eu tenho uma questão, vamos dizer, como fonoaudióloga, para lidar nesse momento, mas a Denise vai falar sobre isso com essas famílias, mas organizar. Que ter um nenê já não é fácil. Não. Organizar isso, né? Então, a gente vê, por exemplo, a gente recebeu uma família que o casal foi morar em outro lugar, foi fazer a vida em outro estado, né? Bom, o neném vai ter fissura. Aí vai ter que largar tudo e vir para cá. Aí, não, calma, né? Vamos ver como é que você vai organizar isso, né? De repente você vai vir para cá nos momentos das cirurgias, nos momentos, mas você também vai poder ter sua vida lá, onde você constituiu sua vida, né? Com o seu marido, com o seu parceiro, né? Então, porque a fissura vai entrar. A gente pensa nessa vida. E não a vida vai ser feita em torno da fissura, mas a fissura entrar nessa vida. Vamos nos organizar. Como é que vão ficar esses pré e pós-operatório? Por isso que é um papel muito importante você falar com os profissionais sobre isso. Né? Então, eu ressalto de novo. O meu aluno, quando ele diz, eu vou mandar para você, não. Você vai atender, porque onde estiver essa família, ele tem que ter acesso ao tratamento. Até eu tive uma aluna agora, e a gente também se movimenta muito na pesquisa, porque a gente sabe que isso vai, né, trazer também benefícios no tratamento. E uma aluna está fazendo iniciação científica, ela disparou um questionário online e o que ela não finalizou ainda, mas o quanto as famílias sabem da importância do tratamento da fono, não tem dúvida, mas os quanto elas não têm acesso. Uau! Né? E não têm acesso, muitas vezes, por falta de profissional, pode ser, mas muitas vezes por o profissional não atender esse caso. Sabe? Não, fissura, não sei. Mãe, não sou especialista em fissura. Né? Então, não. Né? Meu Deus, eu tô impressionada, sabia? Eu tô impressionada porque... eu tive... O episódio anterior a esse foi de uma pessoa que nasceu no interior da Bahia. É o André. O André, ele nasceu com fissura unilateral, transforame, né? E ele fez somente a cirurgia do lábio. E ele foi encaminhado voltou para sua cidade natal e foi encaminhada por uma fono. Aí você veio falando sobre essa questão de não ser especializada na questão da fissura, não ter conhecimento. Ele fez a primeira cirurgia com 5 anos de idade. Isso pra gente é um choque. Vocês estão acostumados a, com meses, já fazer a primeira quelo, né? A palatoplastia depois de 1 ano, né? 1 ano e pouco e tal. E aí ele veio fazer novamente a cirurgia, veio iniciar, na verdade, aos 18 anos de idade. Ela o culpava, a fono, por ele falar de forma incorreta. Ele não tinha feito o céu da boca, a palatoplastia. Ele teve traumas, imagina, não foi acompanhado por psicólogas. Imagina uma vida inteira. Ele tem 38 anos de idade hoje. Eu queria falar um pouquinho, Fala. o que você perguntou da Rita, se existe algum caso que a Rita... Eu vou falar como uma admiradora do trabalho da Rita e como uma espectadora de alguns casos que eu acompanhei. Então, nessas idas, muitas vezes em hospital, a Rita falava, Denise, vamos lá ver junto comigo, o pediatra tá me pedindo para eu ir para ver a alimentação e tudo mais, o bebê não tá... Mas vamos lá comigo? Eu falei, vamos. Uau. Então, eu ia, acompanhava a Rita e nessas idas, né, às vezes os bebês estavam, né, com sonda nasogástrica, porque é muito comum, né? Aqui também, como diz a Rita, aqui no Sul ainda acontece isso também, sabe, Rita? De bebê nasceu com fissura, põe na sonda nasogástrica, que já é né, a mãe já fica desesperada com essa situação. Então, quando a Rita pegava aquele bebezinho, né, e fazia a avaliação dela com seu dedinho mínimo, assim, e colocava na boca do bebê e mostrava pra mãe, olha, ele suga. E a Rita fazia toda a avaliação de pressão, né? Às vezes não é, né? A ideia de, só colocou o dedo. Não, fazia toda uma avaliação de pressão, de funcionamento, de organização, de mamada e tudo.
a mãe ficava assim, meu Deus, meu bebê vai conseguir mamar. Então, assim, a Rita daí retirava, né? Organizava a retirada da sonda e já introduzia ali a alimentação. Então, assim, aquilo era tão mágico para mim. Eu tô arrepiada Eu falando disso. também. E eu fico imaginando para uma mãe que tá pensando, gente, eu vou para casa com esse bebê na sonda, como é que vai ser minha vida, né? Então, daí, assim, você dá aquela condição para uma mãe de dizer, seu bebê vai mamar, se não no peito, numa mamadeira, né? Porque a questão, como diz a Rita, assim, né? A questão da nutrição não passa só pela ingestão do leite, né? A questão da nutrição é ali uma mãe envolvida, uma mãe podendo acolher o seu bebê, uma mãe olhando para o seu A bebê. conexão, né, A Denise? conexão. Então, assim, né? Eu penso, né? E a Rita fala muito bem que não é um caso, são casos, né? E eu fico assim, emocionada, assim, de pensar, assim, do quanto a introdução de uma profissional bem capacitada nesse momento Sim. faz toda uma diferença na vida de uma mãe, Rita. Faz. Muda a história, né? Muda a história. o roteiro de Muda o tudo, roteiro de uma de vida tudo, inteira, gente. Esse bebê não vai para sempre depender de mim. Isso. Eu vou poder fazer as minhas cuidar dele, fazer minhas coisas. Eu vou poder, né, tá circulando na vida e ele também, né? Eu acho que monta um quebra-cabeça ali na hora para uma mãe, né? Que eu via assim a mãe assim com o olho assim marejado, sabe? Daí assim ela, né? Daí podendo segurar aquele bebê de um outro jeito, porque a já sonda pega, atrapalha, né? já pega diferente, né, Já Denise? pega diferente. É. Então, realmente, assim, eu acho assim que é muito bonito, né? Esse trabalho inicial sempre é muito bonito. Muito. Mas Nossa. isso sempre me emocionou muito. E eu falava pra Rita, você já pensou em fazer um seguro desse teu dedinho aí? Eu ria, brincava com ela sempre. Isso quando a gente fazia essas né, intervenções diretas assim, no hospital. Você já pensou de fazer um seguro desse dedinho? Porque esse dedinho é muito importante, não pode perder esse dedinho. Então, né, que não é o dedinho, mas é todo um conhecimento, né? É verdade. Só complementando, né? A Denise fala. Eu acho que isso era uma coisa que, assim, vamos falar do concreto, né? Tá. Então, a mãe dava o neném assim, e daí, quando a gente conversava com essa família, ela pegava o neném assim. Já a diferença, né? Total, Rita. Total. Tipo assim, Porque esse ela bebê tava agora assim, é meu. porque ela tava assim mesmo, tipo, o que eu vou fazer, né? Ai, meu Como é que eu vou alimentar? O que eu vou fazer? E olhava pra gente com o neném assim. Aí, daqui a pouco, o neném tava aqui. Uau, gente. Pronto. Isso é mágico. Mas a mágica, eu digo, né, não é nossa, né? Lógico que a gente se dedicou e se dedica ainda a fazer pesquisa. A mágica tá, como qualquer profissional da saúde pode buscar isso, né? Então, essa é a nossa grande... Isso a gente fala do Brasil, né? Como voluntária até da Operação Sorriso, e a gente viaja aí, vai para o interior do Norte e Nordeste, as pessoas acham que lá é mais crítico. Não, né? Uau. Talvez aqui tenha serviços. Sim. Né? É uma diferença, mas ainda carente. Olha né? Ainda carente de acolher essas famílias, tanto no sentido clínico, quanto no sentido lidar com isso, né? Lidar. Vocês simplificam a vida de uma família de um fissurado. A verdade é você transformar aquilo, existe, e aqui a gente não quer encontrar culpados, como a minha mãe, já foi abordada várias vezes. Você colocou chave no sutiã, você colocou chave nos seios, enfim, porque eu nasci assim. E aqui não é encontrar culpados, ou dessa história que a Denise acabou de trazer pra gente, da morfológica. Como não viram? Você não viu? Ninguém viu. Não. Calma, aconteceu, ele tá aqui, né? Estamos aqui para resolver. Aí vem vocês e simplificam a vida, que tem que ser simples. Senão, o fardo é muito, muito pesado. São vários anos reabilitando, são várias cirurgias. A gente passa por vários aspectos. Eu lembro, quando eu começava a me acostumar com a minha face, de um jeito, logo ela já era outra. Né? O meu nariz, eu lembro, é a única coisa que eu lembro que me incomodava muito, e por muitos anos, toda vez que eu fazia uma cirurgia, ele ia para um lugar, ele ia para o outro, né? Assim, falando de uma maneira bem popular, para quem está nos assistindo entender um pouco. Claro. E isso, até eu me acostumar, né? E minha mãe, para ela, estava tudo bem. Ela, você é linda, filha, e tal. Mas para mim faltava algo, né? Então, é muito... eu não vou falar que é um mar de rosas, ser fissurado, não é um mar de rosas. A gente tem muitos desafios, mas eu vou pegar o gancho da Denise. Eu acho que ser humano, de uma maneira geral,
Não é fácil. Não é simples, né? Não é simples. Uhum. A vida não é simples, justa, né? Aquela conto de fadas. A gente precisa enfrentar as batalhas. Vocês falando aí, ontem eu dei até um relato. A gente também tem aquela expectativa da família que fala assim, tá, meu filho nasceu com fissura, quantas cirurgias ele vai fazer? Eu acho que essa pergunta é muito crucial. Vocês devem ouvir várias. Aí vocês falam, depende, tudo, tudo. No meu caso, eu fiz mais de 15 cirurgias. Eu parei de contar na 15ª. O meu palato deu tudo errado. Sabe aquela cirurgia que só dá errado? Mas não por falta de técnica. Eu falo, foi meu organismo, né? Eu tive uma hemorragia, depois eu fiquei com fístula. As dificuldades do meu grau de fissura. Mas eu tô aqui. Olha só, gente, eu tô aqui, tive dificuldades. Eu não tô aqui para dizer assim, olha, sou uma referência, sou perfeita, tô pronta. Eu tô em construção até hoje, né? Então, o que eu vejo, essa dupla aqui já trabalha há quantos anos juntas? 28. Uau! Isso é uma raridade hoje em dia, né? Ter uma dupla assim, para vir simplificar a vida da gente. Né? É a simbiose. Quando eu comecei a conversar com vocês, assim, eu sinto que vocês têm uma energia, né, juntas ali em prol. E eu fico feliz que foi a fissura que proporcionou né, duas profissionais de mão cheia, né, e juntas. Conta qual é o segredo para se trabalhar com um colega de trabalho tantos anos assim e ainda ter esse brilho no olhar, uma conversando com a outra de forma leve. Conta aí pra gente que essa geração, a nossa geração, precisa ouvir isso. E as que vão vir aí também. Acho que de muito respeito, né, Rita? Acho que muito respeito por um trabalho uma da outra, né? Tenho muita admiração, como eu disse, ainda vejo Rita trabalhar e com muita admiração, às vezes falo para ela, posso ficar junto no teu atendimento para ver um pouco de como você trabalha. Se colocar, acho que aprendendo sempre, não só entre profissionais, mas com os próprios pacientes, né? Assim como você, assim, né, nos emocionou muito, assim, a gente ter participado do primeiro encontro dos pacientes com fissura o ano passado em São Paulo. De um aprendizado contínuo entre as nossas partes, entre, né, a Rita tem coisas que eu não tenho, a Rita é muito dinâmica, muito rápida, muito perspicaz em vários aspectos, eu sou mais comedida em algumas situações, assim, então acho que uma completa a outra, sabe? Perfeito. De muito respeito, acho que talvez a palavra seja essa mesmo. Ai, Rita, eu acho que, assim, primeiramente, é não olhar só para a questão, por exemplo, da minha parte, eu sou fonoaudióloga, então, aí é o músculo que é importante movimentar, sim, né? Então, é óbvio que é isso, não nego, mas quantas vezes nessa vida a gente viu o paciente reabilitado clinicamente e não trabalhando? Uau! Então, assim, é isso que... Então tá bom. Então, eu fiz minha parte, mas, por que ele não está circulando na vida? Aí, eu acho que assim, esse entendimento que a gente tem. Ou, muitas vezes, como que... Mas eu orientei a mãe, a postura, a mamadeira. Por que ela não está ganhando peso? Porque essa mãe precisa também ser falado de uma outra parte, que eu dou conta até um ponto que a Denise daí vai entrar. Então, eu acho que quando a gente entende que a gente não tem como lidar com isso se não for a partir de um contexto interdisciplinar. Né? Então, a gente sempre conversou muito nesse sentido, se alinhou muito nesse sentido. Eu sou fonoaudióloga, eu trato do músculo, do ouvido, da mastigação, sei lá, da deglutição e para fala, e você não, você lida com os aspectos emocionais. Separadamente. Não existe isso. Até porque eu acho que falar não é só isso, daí vai muito ao encontro. Então, acho que a gente se complementa muito nesse sentido, né? E acho que tem uma questão até teórica mesmo, né? Então, eu não acho que fazer fono é ficar repetindo palavras. Aí, então, a Denise também tem né, pela posição dela frente à psicologia, acho que a gente nunca viu uma questão assistencialista, a gente sempre viu empoderamento, né? Então, eu acho que esse é o elo que nos une, assim, né? A gente se complementa mesmo. Porque eu falo, Denise, eu já orientei, daí me ajuda com essa mãe. Ou às vezes falo com uma gestante, e aí daqui a pouco a Denise fala, ai, Rita, você não falou disso? Ué, eu falei.
Mas como é que estava a escuta dela? Tem tantas coisas que ela tem que elaborar, talvez, Perfeito. com a psicóloga, né? Que vai além de uma questão. A gente não está minimizando a fissura e nem o que é o ter um filho com fissura, Sim, né? Até porque a gente não teve isso próximo da gente. perfeito. Longe disso, que as pessoas podem falar, né? Ah, mas você não teve um filho com fissura. É verdade, você não é minimizar a fissura, nunca, né? Porque eu consigo pensar o quanto deve ser difícil isso, né? Aí a Denise pode falar até melhor do luto, do bebê, ideal. Tá, não é isso, Rita. Mas como é que a gente vai estar nesse meio? Tá. Né? Porque a organizar esse meio. Uhum. Porque é isso. Então tá, o Thiago mesmo, são umas 2 semanas, indignadíssimo, que a gente é super fã do Thiago, Aham. que saiu um edital em um estado e que uma condição, um item era, se você tem fissura, você não pode assumir. Ué, gente, mas espera aí, se a gente reabilita, vem alguém e diz que você não pode assumir? Ué, não entendi. Né? Então, é muito contraditório, Muito. né? Então, é você pensar na fissura, como que você vai lidar com a pessoa e a família, né? Sim. Nesse mundo que olha e fala, em 2024, vai dizer assim, não, ele tem fissura, você não pode assumir. Você tem lábio leporino. Foi piorando cada vez mais, né? Porque a escrita era, se tem lábio leporino, não pode assumir. Uau. Ué, gente, não estou entendendo, mas se a gente reabilita, vocês não deixam ele assumir? É. Então é nesse mundo que a gente tem que estar. Por isso que eu acho que a gente se aproxima muito, que não é só. Então tá bom, reabilitei a fala. Pronto. A partir de uma cirurgia muito bem feita do cirurgião. E agora vem um edital e diz, não, você não pode assumir. Opa! É. Calma aí. Calma aí. Não, É. não vem colocar a gente numa caixinha que você acha que é. Nós somos muito além, né? Quando a gente descobre isso. E de pensar que quem faz um edital desse não deve conhecer nada sobre fissura. Nada. Uma ignorância. Né? E a gente está aqui justamente para você, né, que não tem pouca informação. Eu creio que esse podcast vai te ajudar bastante, hein? Com essas 2 autoridades, eu digo assim, para mim, elas são autoridades no que fazem. Elas estão aqui nos enriquecendo. Eu tenho muitas mães, tenho certeza que elas vão amar esse podcast. Porque são vozes de experiência, não é uma voz que está passando pela fissura. Oi, estou de passagem. Né? Não, são pessoas que vivem, apesar de não passar na pele, vamos dizer, mas vivem. Vocês se proporam a serem sensíveis, a se colocar no lugar do outro. Eu vim conversando com Denise, assim, eu particularmente sou apaixonada pela psicologia, né? Eu me arrependo muito de fazer terapia hoje, de verdade. Me arrependo de fazer terapia hoje. Sabe por quê? Porque eu deveria ter feito isso muito tempo atrás. Hoje eu me encontrei comigo mesma. E é um papo gostoso, e é doce, e a gente vê... Eu nem senti chegar aqui, estava nervosa, confesso para vocês, Eu muito também. nervosa. E aí, Denise, eu falando sobre algumas questões. E no caso da fono, Rita, eu só me descobri como pessoa quando eu reabilitei minha voz. Tudo bem aqui, eu não estou levantando a bandeira de que quem tem a voz fanha ou tem dificuldades na articulação das palavras, sílabas, ela tem menos valor, não é isso. Se ela... Mas a dificuldade de interagir com o outro a partir da fala, E né? tem gente aqui que, a minha voz é assim e tá tudo bem, eu não tenho nada com isso. Eu respeito vocês. Mas eu não me sentia adequada para interagir na sociedade, né? Então, quando meu pai proporcionou esse momento, aí eu falo para você que eu tive sorte. Já não tive aquela experiência do André, que ele foi julgado pela profissional da área, na época, não entendia a anatomia, né? O palato dele ainda estava aberto. E cobravam uma reabilitação de um palato, né, disfuncional, vamos dizer assim. Então, eu peguei a cartinha lá da fono, fiz a faringoplastia, peguei a carta da fono de Bauru e entreguei na mão de uma fono lá da minha cidade. Ela entendeu tecnicamente o que tinha de fazer e ali nós trabalhamos. Foi um trabalho em conjunto, meu e da fono. E a partir dali, Rita, a Rita de antes já não foi mais a mesma. Eu me vi como gente, que eu pude me expressar.
Eu pude colocar para fora os meus desejos. Desejos de conexão com as pessoas, de conversar com elas. Eu sempre tive um sonho de ser professora. E para ser professora, eu precisava ter uma boa comunicação. E foi através da fono que eu consegui alcançar lugares inimagináveis na minha vida. E estar só como fissurada, todos os lugares profissionais que eu já estive, não tinha ninguém fissurado ao meu lado. Eu era a única. E eu era vista pela minha competência, né, como profissional, e não pela fissura. Então, só foi possível por causa do trabalho da fono. Né? Então, eu não sei se vocês têm noção, têm ideia da importância da vida. Os cirurgiões... Eu não estou aqui, eu estou falando para vocês, eu não estou desmerecendo ou diminuindo o dos cirurgiões. Até porque cada um tem seu papel. Cada um né? tem seu papel, mas aqui eu tenho um carinho enorme por vocês, pelo que vocês fizeram, né? Escolheram fazer a psicologia, a fono, não é só a fala, é uma vida, se comunicar é vida. Né? Mas isso em qualquer contexto, né? Qualquer dificuldade na fala, vamos dizer assim, leva a um lugar, às vezes, muitas vezes, de incapaz. Muito. Né? Esses muito. dias eu levei uma pessoa com deficiência, e não é fissura, e ela disse que ela foi na empresa num sábado, e ela sem querer atender o telefone, e ela tem dificuldade, vamos dizer, na fala, não tem nada a ver com fissura. Sim. E a mulher falou, olha, e ela tentando dizer para a mulher, a senhora ligou no sábado, a equipe não está aqui, a senhora pode, eu vou tentar passar para a equipe. E a mulher falou, olha, ligo, muito brava, por uma situação, e ainda por cima tem pessoa bêbada trabalhando. Uau. Então, os julgamentos vêm muito, né, a partir da fala dessa pessoa. Muito. Né? Então, a fala é bastante importante. Mas é importante também para uma posição dessa pessoa na vida que está atrelado. Por isso que eu digo, de novo, esse trabalho, isso não quer dizer que eu tenho que trabalhar no mesmo lugar com uma psicóloga. Sim. Né? As pessoas têm muito isso também. Fissura, todo mundo tem que trabalhar no mesmo lugar. Meu aluno não vai se sentir pertencente para ele. Professora, mas eu não trabalho num serviço. É aí que tá. Não precisa estar exatamente no mesmo espaço físico, né? Tá. Mas que você tenha conexões com essa pessoa, com esse serviço, com esse centro. Né? Você falou, eu fui para o centrinho de Bauru e na minha cidade eu trabalhei com uma pessoa que não estava no serviço. Isso. Né? Mas estava aberta para aquilo ali. Exato, Vem, eu vou te acolher. Nunca tive essa experiência, eu vou te acolher. E dali, de um trabalho mais ou menos igual de vocês aqui, uma simbiose entre eu e ela. Eu tinha tanta vontade de reabilitar minha voz, que eu cheguei, no final, ela gravou eu fazendo um roteirinho. Meu nome é Rita e tal. E no final, para cantar parabéns. Quando eu cantei parabéns, no final, eu cantei assim, eu não conseguia cantar. Parabéns pra... Eu cantava assim, melodicamente. Ela, nossa, você é afinada. Então foi muito gostoso esse trabalho. Eu estava com muita vontade, né, de reabilitar. Eu quero deixar aqui a mensagem para você que largou a fono. Eu não quero fazer exercício. Volta. Né? Eu recebo muito isso. Eu quero tirar essa dúvida com você. Rita, ontem a pessoa participou, eu estava no Beleza Fissurada, ela me mandou uma pergunta. Rita, eu tenho 38 anos. Eu comecei a fono com 3 meses atrás. É possível reabilitar minha voz? Eu, assim, como fissurada, eu dei a minha experiência, assim. No meu caso, funcionou e tal, mas cada caso é um caso. Já existiu algum caso que a anatomia, a fisiologia daquela fissura não permitiu a reabilitação da voz, doutora, assim, no caso da fissura, só fissura lábio-palatina, já ocorreu algo desse sentido? É que depende muito da condição mesmo, quantas cirurgias foram feitas. Tá. Ria, eu vou falar assim para você, olha como eu olho para a fala, né? Óbvio que já aconteceu, né? De eu ver um paciente, mas hoje cada vez mais, e por isso que eu digo, a pesquisa vai nos trazendo. Perfeito. Porque assim... A gente fala, quando a mãe pergunta isso, a gente fala, poxa, mãe, então eu rasgo o diploma. Né? É óbvio que talvez tenha situações que há limitações na história dessa pessoa. Né? Às vezes, de repente, as pessoas têm a sensação de quanto mais cirurgia se faz, melhor é, e às vezes não. Né?
Então, o cirurgião, óbvio que fala desse lugar, mas pode ir ficando mais fibrose. O músculo precisa mexer. Então, se não mexe, né, não faz seus movimentos adequadamente, vai trazendo prejuízos. Então, nesse sentido, pode ter suas limitações. Mas, de novo, né, Ri? Então, que limitação é essa? Né? Então, às vezes, não vai se atingir. Pode acontecer, mas assim, acho que a gente nunca vai sossegar e pensar, não vai acontecer, não vai chegar num ponto ideal, Tá. né? Eu acho que a gente sempre vai fazer algo para isso, não foi pela cirurgia, pela próstata de palato, existem caminhos para se chegar a um padrão de fala e voz tomado como ideal, né? Tá. Mas vamos dizer que tem as limitações, se bem que eu ponho isso em questão, né? Porque assim, é cirurgia de novo, é outro tipo de meio, é prótese. Mas vamos dizer, mas lidar também com isso, né? Quais são as limitações e como é que essa pessoa vai estar inserida a partir dessas limitações? Isso não quer dizer que ela está limitada na vida. Perfeito. É. Perfeito. Mas assim, eu vou te dizer, sempre a gente vai buscar uma reabilitação. Dá aquela evolução, Sim, né? sempre. Eu saí do ponto A e fui pro ponto B. Isso. Mas pode chegar ao C, pode chegar ao D. Sim. E Sim, Denise, sempre. eu quero perguntar para você, já está encaminhando para o finalzinho já, a nossa mensagem final, mas eu não posso deixar, já que você acompanha mães, não dá para acompanhar o fissurado sozinho, né? Mães, pais, enfim, familiares. Existe uma ansiedade dessa família. Rita acabou de falar agora sobre quantas cirurgias. Né? Meu filho vai falar, vai reabilitar a voz. Existe uma ansiedade em cima desse tratamento. Sim. Deixa uma mensagem pra gente, para essas mães, essa família que acabou de receber o diagnóstico, né? Seu bebê vai nascer, ou está iniciando essa trajetória agora, em relação a essa questão. Cada caso é um caso, a viver cada fase, cada momento. Pelo menos assim, a minha mãe, ela, apesar, claro, de querer me ver reabilitada, ela respeitou todo esse processo. Não existiu aquela coisa. E eu lembro muito bem, quando eu saí ali da sala para encontrá-la depois da cirurgia, do pós-operatório, ela sempre me encontrava com os olhos cheios de lágrimas. E ela sempre colocava, você tá linda. E eu tava toda inchada, cheia de ponto, cheia de coisa. Mãinha, você é demais, minha irmã. E ela que me dava força. Porque eu não entendia muito bem por que eu estava fazendo cirurgia, ainda naquela fase da infância e tal. E ela me recebia assim com aquele olhar, filha, você tá linda. Então, mas é necessário respeitar para que também não cause ansiedade em nós fissurados. De que tenho que chegar ao ponto final, que eu tenho que estar reabilitada. Essa coisa, nossa, essa cirurgia ficou perfeita. Ai, nem aparece a sua cicatriz. A minha cicatriz aparece, pessoal. Eu tô maquiada. Eu não faço questão de esconder. Sabe o que eu faço questão de esconder hoje? As minhas marquinhas, mas tá tudo bem também, né? É o tempo. Já vivi um pouquinho. Então, assim, eu boto uma ênfase mais nessa questão, mas a cicatriz, deixa ela aí. Ela faz parte da minha história. Mas conta aí para essa família. Calma. Rita, primeiro assim, eu quero dizer assim que bom que esses pais são ansiosos e desejantes em cima desse bebê, no sentido de, meu filho vai falar, né? Tá. Que bom que eles vêm com esse questionamento. Seria muito ruim se a gente pegasse famílias que falassem, tanto faz. Tá. Né? Que Então, existe que bom, isso. né? Que vem esse desejo desses pais. O que eles estão dizendo, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho se alimente, eu quero que meu filho viva uma vida independente, né? Então, assim, que bom, né? E também, assim, nisso a gente também vai conseguindo dizer para eles, né? Como isso vai ser feito, de que forma e o que depende deles também. Do que depende dos profissionais e do que depende deles. Tá. Né? E escuto você falando assim, e lembro de algumas situações mesmo que esses discursos tão amorosos, né, dos pais, do tipo, filha, vai lá, filha, você é forte, né? Eu atendo alguns pacientes que vêm com essa condição assim de, não, eu não posso deixar de fazer isso e a gente vai trabalhando ali, né, durante o processo psicoterapêutico e isso vem muitas vezes desse lugar, né, no sentido de eu entendi que eu sempre tive que ser forte, que eu nunca pude falar da minha dor, Isso. de que as cirurgias são doloridas, são chatas, são difíceis, né? Perfeito. A Rita lembrava, a gente não quer minimizar toda a história de dor e sofrimento e de angústia
que é o processo de tratamento, né? Mas que a gente tá podendo pensar assim e perguntar, apesar disso tudo, né? Uma vírgula, e apesar disso, né? Como dá para a gente retomar a vida, né? Então, assim, essa é a pergunta que a gente precisa sempre fazer para o paciente. Ah, você não sabe disso, você não passou por isso. É verdade, então me conte. Né? Uau. Então, é isso que a gente precisa dizer para o paciente, né, Rita? Me conte sobre a sua história, né? Me fale sobre isso, me fale da sua dor. Então, assim, esses discursos amorosos e que também tá tudo bem, a gente não quer dizer para os pais não digam isso, né? Mamãe, filha, tá linda, que ótimo, né? Isso. Tá, mas assim, apesar disso tudo, de uma mãe super amorosa, ainda assim tem o resto, né? Tem. O resto, a sua história, que o pai vai ter um pedaço, a mãe vai ter um pedaço na história do filho. Verdade. E a construção da outra parte é de cada um, né? É de verdade. cada um. Então, assim, de poder dizer isso mesmo, né? De que cada um possa recontar a sua história, né? A partir da experiência da fissura, que reconte a sua história, né? Que cada história é diferente, né? De que essa história é diferente, não é por ser diferente, né? É ruim, né? Porque é uma outra história, um outro jeito de fazer, um outro jeito de contar. E que a gente quer muito, né? Saber de que como cada um vai reconstruir a sua história a partir, né? Dessa história difícil mesmo, que é a fissura, né? Mas não é limitadora, né? Perfeito. A fissura não é algo que diz pra gente, eu não vou poder ser isso, eu vou poder, eu só vou poder trabalhar com aquilo, né? Desejar, né? A gente quer que esses pacientes desejem, né? Sonhe. Sonhem, né? Trabalhem nessa direção, tá? Muito bom, muito bom. Gente, é um prazer tê-las aqui. Espero que tenham gostado. Então, uma forma de agradecimento, eu vou deixar um mimozinho do Fissurada Pod para vocês, tá? Para eternizar esse momento, vocês olharem e lembrarem sempre de mim. E tá aí, o fissurado pode, né? O paciente com fissura pode tudo, Pode né? ser o que eles quiserem, minha gente. Rita, nossa admiração por você. Nós somos muito fãs. Não, Bri, eu também de Estávamos vocês. Todas muito empolgadas com esse momento, né, Rita? E a gente só queria ressaltar que o nosso espaço aqui, a Fissura, Sim. a gente aprendeu a fazer muita coisa online depois da pandemia, então a gente atendimentos online, aos familiares, às pessoas com fissura, aos profissionais, a gente está aqui mesmo para, né, se puder falar, quiser falar com a gente, então busque a gente está nas redes sociais, a gente quer mais aumentar essa rede. Perfeito. Essa é a Deixa maior as redes função. sociais, doutora, por favor. É @afissur _Curitiba. Curitiba. No Pessoal, Instagram. acessem. Tem muita coisa boa, muitas mensagens excelentes e, enfim, eu sigo há um tempinho já, interajo quando posso, muito bom, me sinto acolhida, eu sinto que a voz deles, eu falo a fissura deles, né, é a minha voz também, né, vocês captaram o que a gente tenta passar aqui. Então, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntas novamente. Eu já estive junta com a doutora Rita lá num seminário internacional lá em Bauru, mas eu não cheguei a vê-la. Ela assistiu a minha palestra, daí a gente começou a se seguir. Muito obrigada pelo apoio desde sempre. Né? O motivo de estar aqui foi uma simples ação sua, né? De me seguir, de interagir, e eu valorizo quem me dá valor, quem fala assim, acredita no meu trabalho, no meu simples trabalho. Então, muito obrigada. Denise encontrei num momento muito mágico, que foi no dia 24, e vai ficar eternizado. Espero que esse momento, pessoal, com a FISU, com os profissionais, se repitam. A gente precisa de vozes profissionais assim. Tá? Tamo junto. Tamo juntos. Tamo juntos. Pessoal, até a próxima, até o próximo episódio, não perde. E você que gostou, comenta, compartilha, curte, né? Olha, ó. Fala ela. Então curte, comenta, fala de onde vocês estão assistindo. Vocês são de Curitiba? Então coloca aí, sou de Curitiba, sou de Manaus, sou da Bahia, é meu conterrâneo. Então vamos fortalecer essa mensagem da fissura, porque essa semana, dia 24 de junho, é o mês da conscientização da fissura lábio-palatina. E a gente tem que ter orgulho de ser fissurado. Cheiro pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.